Nós agora vamos ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas, numa série de estudos que estamos fazendo aqui com o pastor Natanael, estudos doutrinários. E hoje falaremos sobre profecia. Então, os prezados ouvintes que tiverem aí ao seu alcance um bloco de notas, um caderno, uma caneta, um lápis, anote as informações, as respostas que o pastor estará dando. Anote aí os textos bíblicos para que você possa ler, meditar também na palavra de Deus. Então hoje começaremos nesse programa a falar sobre profecia. E a primeira pergunta que fazemos ao pastor: como sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, pastor? Há diversas razões. Alguns abandonaram a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais como os ensinos da ciência cristã, do espiritismo, dos mormons, teosofia do círculo esotérico da comunhão do pensamento, Testemunha de Jeová, Adventista do sétimo dia. Todos estes grupos têm problemas doutrinários. Agora, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós lemos assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tem havido uma grande apostasia com a negação das doutrinas principais da Igreja, substituídas pela teoria da evolução e o culto ao homem. Ninguém de maneira alguma vos engane, é o que nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo, escrevendo a esse grupo de pessoas, ele redigiu o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Mais uma posição contrária aos princípios bíblicos. Os judeus, enfim, já voltaram à Palestina, são reconhecidos como nação autônoma, estabelecidos numa terra, aspas, repartida entre eles e os árabes. E olhando para a Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, capítulo 37 e versículo 21, está escrito o seguinte: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Isso é uma profecia que tem se cumprido ultimamente. Continuando no livro de Joel, capítulo 3, versículo 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Outra declaração: existe uma espécie de governo mundial, as Nações Unidas, que preparam o caminho para uma federação de nações sobre a qual reinará o anticristo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse, capítulo 13,
e versículo 7. E aí temos uma colocação a fazer. O mundo já possui ciência suficiente para efetuar a destruição da metade da raça humana, conforme predito no Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, e capítulo 9, e versículo 18. E nós lemos então em Apocalipse 6, versículo 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E ainda mais, por estas 3 pragas, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía de suas bocas. Apocalipse, capítulo 9 e versículo 18. Pastor, que nos revelam essas condições sobre o futuro próximo da história humana? No futuro próximo haverá grande tribulação, que Jesus disse viria sobre o mundo. A não ser que esses dias fossem abreviados, não escaparia nenhuma carne. É o que eu vou ler agora em Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Repetindo, Mateus 24, 21. Comparando também com Daniel, capítulo 12, e versículo 1, e Jeremias, capítulo 30, e versículos 4 a 9. Aí está essa declaração. Vamos ler os versículos indicados. Pastor, qual é o dever da igreja nesses dias? O dever da igreja é o de avisar o mundo do juízo que se aproxima e a proclamar a iminente vinda de Jesus e a pregar o evangelho da graça de Deus em Cristo. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28, nós lemos a propósito: a quem anunciamos, isto é, Jesus Cristo, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 28, mas à mesa, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mateus 25, versículo 6. Pastor, os cristãos participarão da grande tribulação? O Senhor prometeu poupá-los daquela angústia. E eles serão meus, está escrito, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5 e versículo 9. Temos mais uma colocação aqui bíblica no livro de Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Repetindo, Apocalipse 3, 10. Seguindo-se ainda 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que passarei a ler. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Pastor, como escaparão? É a pergunta que devemos fazer neste momento, após o senhor falar sobre a grande tribulação. Como escaparão? O Senhor descerá do céu em nuvens para arrebatar todos aqueles que estiverem em Cristo, entre aspas, tanto os vivos como os mortos. E eis aqui vos digo um mistério. O mistério agora é revelado, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa palavra dormiremos aqui pode ser substituída por morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Pastor, como se chama esse glorioso evento que o senhor está falando? Chama-se o arrebatamento dos santos, o qual descreve essa experiência conforme o ensino do versículo supracitado. Alguém já subiu ao céu? É a pergunta que fazemos ao pastor. Alguém já subiu ao céu sem morrer, pastor? Do nosso conhecimento, nós temos duas pessoas. Primeira, Enoque, está lá no primeiro livro da Bíblia. Enoque andava com Deus, e um dia ele desapareceu. Foi levado para o céu. E o segundo, o profeta Elias. Se quiser apontar alguma coisa com respeito a esses dois personagens. Temos aqui as referências bíblicas, pastor, de Hebreus 11:5, que nós vamos estar lendo para concluir. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E temos também uma outra referência no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, verso 11, que diz:
E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.